Senhor. Oh, Senhor, Tu sonda o nosso coração, Senhor. Senhor, sonda o mais profundo da nossa alma, Senhor. Ah, Senhor, Senhor, profundamente todas as enfermidades da alma, Senhor. Ah, Senhor, que nós venhamos verdadeiramente, os Teus filhos, verdadeiramente livres no Teu Santo Espírito, Senhor. Eis que passeio no meio do meu povo, rastica larabastia anderemas, horibasterebe andalastei anderemas, orimalaramaste anderemas, recastarabahas. Simplesmente convide para que o Senhor entre na tua casa. Entra, Senhor, e ceia conosco. Ceia comigo, Senhor. Toma teu lugar de honra na nossa alma, no nosso espírito, no nosso corpo, na nossa família, Senhor. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Jesus. Oh, Senhor, há um sopro, há uma onda do Espírito Santo de Deus se movendo. Oh, mais do teu Espírito, Senhor, mais do teu Espírito, Senhor. Abre os olhos espirituais da tua noiva, Senhor. Corrige o foco da visão em ti, Senhor. Abre os olhos espirituais, Senhor, para ver o mundo espiritual positivo, Senhor. Abre os olhos, Senhor, assim, Senhor, como Eliseu pediu, Senhor, para que o Senhor abrisse os olhos do seu moço para ele ver. Quanto mais era o número daqueles que estavam conosco do que aqueles que estão com eles. Bendito seja, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. 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 Alguém pode dizer aleluia? Aleluia. Glória a Deus. A doce paz do Senhor, amados, a todos os nossos amados queridos que aqui estão, os que estão via internet, aqueles que ainda vão assistir, em nome de Jesus, que haja um derramar e um transbordar do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém. Enquanto eu estava orando aqui, o Senhor me deu... O Senhor me deu... Paz, irmãos. Enquanto eu estava orando ali, o Senhor me deu línguas e me deu interpretação. E o Senhor mostrando assim a presença dele, e ele falou assim claramente comigo: eu coloco diante de vocês um rio, um mar, e os meus filhos se satisfazem e ficam dentro do barco, molhando apenas a mão. Que interessante, me vinha ondas. Eu me lembrei do pastor João dizia que ele andava na crista da onda, não fugia da onda. E eu senti uma dor tão forte assim no meu coração, que nós não sejamos esses que se satisfazem em ficar dentro de um barco onde a gente tem controle das coisas. Que nós tenhamos a coragem de entregar o controle para o Senhor. Amém? Amém. A paz. Queria fazer uma pergunta para vocês. Hoje de manhã, ontem, pedindo para o Senhor, e me veio bem assim.
Quem aqui já recebeu alguma profecia, alguma palavra profética? Eu sim. Ah, tá. Ninguém. Fiquei pensando. Oh. Respondeu com a cabeça. Aos irmãos que estão em casa, alguém já recebeu alguma profecia, alguma palavra profética na sua vida, na sua família? Das que se cumpriram, mas que ainda não se cumpriram. A pergunta é se você recebeu profecias. Recebeu? Sim. Ah, glória a Deus. E todas elas, quantas já se cumpriram na sua vida? Quantas? Todas já se cumpriram na tua vida? Não, falta salvação. Não, tem outras Eu creio que sim. que fugir das profecias. Eu acho que ainda tem profecias para se cumprir, amados. Ah, sim, certeza. Ainda tem não é que a palavra é palavra profética, né? E aí na Bíblia, amados, quantas profecias de Gênesis e Apocalipse já se cumpriram? Há uma semana atrás nós vimos uma se cumprir diante dos nossos olhos, na nossa geração, que a gente imaginou que talvez nunca fosse ver. Quantas estão se cumprindo? E aí eu fiquei pensando, pois é, Senhor. E para mim a mais importante de todas elas está lá em Gênesis. A mais importante porque ela veio se cumprir, né? Eu fiquei pensando quantos anos desde o Jardim do Éden até o ano do nascimento de Jesus, hein? Do Messias. Quantos anos? A gente nem tem noção. Acho que não se tem noção, só se tem uma leve noção, mas não se tem a exatidão dos anos, dos séculos. Até porque acho que nem era contado séculos, né? E eu fiquei pensando, meu Deus... E fiquei lembrando das palavras que o Senhor nos deu quando nós nos convertemos. A gente muitos chamam de profecias. Palavras de bênção. Palavras que acalentaram o nosso coração. E eu fiquei me lembrando de muitas delas. Muitas nunca se cumpriram porque eram palavras de homens, não de Deus. Então eu sempre lembro que a gente tem que provar quem? A profecia, a palavra profética. Às vezes te dizem assim, eis que o Senhor me mostra isso e aquilo, não sei o quê. Aí tu vai olhar, aquilo está contra a palavra de Deus. Deus não vai contra a palavra dele. Ele cumpre o que está na palavra dele. Né? E em Jesus todas as profecias se cumprirão. Todas. Então todas do Senhor se cumpriram. E eu fiquei pensando daquelas que ainda não se cumpriram. Né? Muitas pessoas têm palavra profética de que toda a sua família vai se converter, que os esposos vão se converter, que as esposas vão se converter, que os filhos, aqueles que estão nas drogas, vão ser libertos, aqueles que estão, como se diz, longe, aqueles que se perderam vão voltar para o Senhor, como o filho pródigo, né? E quantos? Essa pergunta é para todo mundo. E eu lembrei de um dia, amados, que logo que eu me converti, eu recebi uma palavra assim, que disse bem assim, tudo que tu passou na tua vida, tu vai lembrar, mas tu nunca mais vai sentir dor. Porque quando eu lembrava das coisas que tinham acontecido na minha vida, parecia que eu estava passando por aquilo de novo, parecia que eu estava sentindo a mesma dor, a mesma agonia, o mesmo sofrimento, mas quando a gente libera o perdão por tudo que fizeram de ruim contra nós, o Senhor cura o nosso coração. Ele tem o compromisso. Como está escrito lá na oração do Pai Nosso. Ele cumpre. A minha obrigação não é se eu fui injustiçado, se não era justo, se deixou de ser justo, né? Não importa o que fizeram contigo, importa o lugar, o que tu fez com aquilo que fizeram contigo. Em onde é que é o lugar que nós botamos, né? Então temos que cuidar disso, amados. Não é fácil? É fácil. É muito fácil. Então, Senhor, está liberado perdão por causa disso. Agora, Senhor, cura o meu coração. Cura a minha memória. E o Senhor cura. Porque na cruz, Ele levou sobre si todas as doenças, todas as enfermidades, todas as maldições, se fez maldição no meu e no teu, no nosso lugar. Certo?
Amém. Então, queridos, eu passei para o papel aqui algumas coisas, as profecias que já se cumpriram. A primeira delas não, muitas se cumpriram, mas uma que eu falei antes. Abram lá em Gênesis 3:15. Olha o que diz ali. Porém, inimizade, isso é Deus falando, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. De quem Deus está falando? De Jesus. Essa profecia se cumpriu? Sim. Glória a Deus, já se cumpriu, não é? Agora vamos pular lá para Isaías 9, versículo 6. Isaías, amados, é mais ou menos em torno de 700 anos antes de Cristo, né? 740. É quase 800, né? Mais ou menos 740, 800. Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto muitos anos antes. E já se cumpriu. Pode dizer aí, já se cumpriu. Já se cumpriu. Glória a Deus. Isaías 5, do 3 ao 20. Voltando para trás. Olha o que diz. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto, não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí o quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Ais contra os perversos. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade, muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas, sem moradores. De que adianta uma casa grande e bela sem morador? E 10 gezeiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer cheio de semente não dará mais que uma efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamborins e flautas e vinho há nos seus banquetes. Porém, não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Por isso, a cova aumentou o seu apetite, abriu a sua boca desmesuradamente. Para lá desce a glória de Jerusalém, e o seu túmulo e o seu ruído o seu tumulto e o seu ruído, e quem nesse meio folgava.
Então a gente se abate e os homens se aviltam, e os olhos dos altivos são humilhados. Mas o Senhor dos Exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão lá, como se no seu pasto, e os nômades se nutrirão dos campos dos ricos lá abandonados. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça, e o pecado como tirantes de carro. E dizem: apresse-se Deus, leve a cabo a sua obra para que a vejamos, aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seus próprios conceitos. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebidas fortes. Ai os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam a justiça. E aqui está tudo. E a gente sabe exatamente o que aconteceu com eles. Eles foram para onde? Para o exílio. Quando a justiça, a palavra do Senhor não foi observada, amados. E eles foram para o deserto, aliás, eles foram para o cativeiro. E aqui diz o quê? Que o Senhor cuidou da sua vinha, cuidou, fez tudo o que precisava. E ela tinha que florescer, frutificar. Essa palavra se cumpriu? Se cumpriu. Salmo 22. Quem escreveu a princípio esse salmo foi Davi. Quantos anos antes do nascimento de Jesus? Davi era da descendência, Jesus da descendência da casa de Davi, né? Então é muito interessante isso. Eu não sei quantos anos. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Alguém tem outra versão? Todo mundo tem a mesma versão? Glória a Deus. Todo mundo em sintonia. Quem falou isso, gente? Meu Deus, por que me desamparaste? Jesus. Davi, amados, Davi teve a visão, eu creio que ele foi arrebatado, né? Ele viu a morte e a morte do filho, do Messias, gente. Ali no 2. Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém, não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Deus, nossos pais confiaram em ti, e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou um verme e não homem, opróbrio de homens e desprezado do povo. Quem é este, amados? É Jesus. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és Deus, quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Baçã me rodeiam. Isso aqui são todos os demônios, né? Eu creio que, como diz, todos os demônios do planeta vieram para perto da cruz, por isso que escureceu, né? E para ver se Jesus ia realmente suportar a morte. Oh, glória! Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram.
Meu coração fez como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Gente, isso é extraordinário, é impressionante, né? Imagina Davi, como é que deve ter ficado diante de ter visto o Messias, o sacrifício do Messias. O Messias sendo sacrificado. Meu Deus. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salve-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temei o Senhor, louvai-o. Glorificai-o vós todos, descendentes de Jacó. Reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. A palavra do Senhor diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. De ti me vem o louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão. Os confins da terra perante ele se prostrarão. Todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor, a geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele, ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Que coisa mais maravilhosa, né? Uma geração que não nasceu, que ainda há de nascer. Quantas gerações nasceram desde Davi, né? Quantos nasceram? Muitos. Até Jesus fala-se que é 14, se eu não me engano, né? Que coisa impressionante, gente. Impressionante. Vamos agora. Essa palavra se cumpriu? Amém. Se cumpriu. Essa profecia se cumpriu. Agora vamos pegar Zacarias 9, versículo 9. O rei vem de Sião. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Essa palavra, essa profecia se cumpriu? Sim. Se cumpriu quando? Na entrada de Jesus em Jerusalém. Mateus 21, 5. Aham, então já abre aí, então. Já lê. Mateus. Essa palavra, quantos anos antes? Nem sei eu. Antes, imagina, por isso que todo o Antigo Testamento aponta para o Messias, aponta para Jesus. Em Jesus cumpriu-se todas as profecias, todas as promessas. Pode ler, Celso. Então, a entrada triunfal de Jesus, né? Isso. O 5 diz assim, dizei a filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, um jumentinho, cria de animal de carga. Está repetindo lá, né? Mas o 1... Se cumpriu essa palavra? Se Cumpriu. Vamos agora para Isaías 61. Perdão, Isaías 62, 11.
eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras. Dizei à filha de Sião, eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. Chamar-vos-ão povo santo, remidos do Senhor, e tu, Sião, serás chamada procurada, cidade não deserta. Já se cumpriu? Se cumpriu. Amém. Glória a Deus. Vamos agora, amados, Jeremias 25, 12. Vamos pular aqui um pouquinho. Jeremias 25, 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Farei que se cumpra sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela. Tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas as nações. Porque também eles serão escravos de muitas nações e grandes reis. Assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Isso aconteceu? Aconteceu. Amém. 70 anos escravos na Babilônia. E a gente lê no livro de Daniel, que tanto Daniel lendo lá, lembrou-se que, né? Foi Daniel, Esdras, lembrou-se que o tempo da escravidão já tinha terminado. E lembrou-se da profecia, da palavra do Senhor. Que tremendo isso, né? E aí eles voltam para reconstruir os muros, depois o templo. Todo mundo já lemos isso. E a palavra se cumpriu. 70 anos. Vamos lá agora. Ezequiel, amados. 37. O Vale dos Ossos Secos. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderá reviver estes Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, diz Ezequiel, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia nele o Espírito, que é a vida. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhe: assim diz o Senhor: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém vós o meu Espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém. Amém. Isso se cumpriu? Amém. 48. Não, se cumpriu antes
na guerra, na Segunda Guerra Mundial, quando eles foram exterminados, tinha aqueles milhões de ossos exterminados, não, foram quase, né? Mas Deus guarda sempre o seu remanescente, né? Amém. Deus, é muito impressionante isso, né? Só Deus mesmo, é só Deus. É maravilhoso, porque era um vale de ossos secos e as nações todas pensavam, estão mortos, não tem mais jeito, né? Mas, para ver que essa profecia lá atrás, não sei quantos anos antes de Cristo, veio se cumprir, né? Veio se cumprir. E essa última aqui, o Senhor os trouxe dos 4, deu o Estado de Israel para eles. Eles voltaram dos 4 cantos da terra, do planeta, vieram de volta para a sua terra. E o deserto floresceu. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. 600 anos antes de Cristo. 600 anos antes de Cristo. Oh, que maravilha, hein? Meu Deus. Vamos ver agora. Deixa eu ver. Isso, já 24. Só um pouquinho. Ezequiel 36, versículo 24. 24. Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Aqui vai. Então, isso já se cumpriu. 48. Exatamente. Agora, Mateus 24, versículo 2. Eu vou ler desde o 1 ali. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram ele e os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Imagina, amados, aquele templo magnífico, né? Eles tinham muito orgulho dessa construção. E Jesus diz, não ficará pedra sobre pedra. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhe respondeu, vede que ninguém vos engane. Porém virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Em que ano, amado? Vocês lembram em que ano não ficou pedra sobre pedra? No ano 70 depois de Cristo. E aquela geração não passou aquela geração. Depois, não sei mais quantos anos, eles ficaram espalhados por todo o planeta, vamos dizer assim. E depois o Senhor os fez cumprir novamente. Teve a Segunda Guerra Mundial, em 48 eles tiveram o seu estado, voltaram ao seu país, voltaram para a sua terra. Imagina que alegria, né? E já se cumpriu os 70 anos de novo. Exatamente, segunda-feira, 14 de maio de 2018, cumpriu-se mais uma geração. E a partir de agora, daqui para frente, a volta do Senhor pode ser a qualquer minuto. É claro que ainda tem umas coisinhas para acontecer que a gente sabe, né? A gente está com os olhos atentos. Os olhos do coração, os ouvidos do coração atentos, amados. Estejamos atentos em oração constante, em vigilância constante, em arrependimento constante. Não fuja da cruz se você tem tropeçado na jaca ou pisado como se diz, pisado na casca da banana. Corra para a cruz. Se arrependa imediatamente, peça para o Senhor, me ajuda. E
se volte dos seus maus caminhos. Amém, amados? Amém. Porque, amados, para uma profecia... Antes de falar, depois eu vou falar isso. Deixa eu ver. Agora vamos pular para Apocalipse 18. A gente sempre imagina que Apocalipse é algo que vai se cumprir lá muito distante, né? E para surpresa nossa, né? Surpresa nossa nem tanto, né? Mas de muitos, Apocalipse 18, amados, já se cumpriu. Aleluia. Já se cumpriu. Como assim? Em 2001, no 11 de setembro de 2001, ela se cumpriu. E é impressionante que depois que a gente teve esse entendimento, tudo que a gente lê é compreensível, né? Olha o que diz lá. 1. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz: Dizei, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplice em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dar-lhe em retribuição, como também ela retribuiu, pagai-lhe em dobro segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. E o quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento e pranto. Porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou. Pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome. E será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Os lamentos dos admiradores de Babilônia. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, e que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. E conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e de toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, cavalos, carros de escravos e até almas humanas. Neste lugar, comprava-se até almas humanas, vendiam almas humanas. Que loucura, hein? Eu lembro que, se a gente vai ver no World Trade Center, em 2001, o que tinha naquele lugar? As nações do mundo inteiro tinham seus escritórios de venda. Inclusive o Brasil tinha, né? O Brasil tinha, mas glória a Deus, não morreu nenhum brasileiro lá. Porque Deus deu um livramento. Isso é uma coisa muito impressionante. Muitas vezes o pastor João nos falou sobre isso, que Deus preservou que o sangue de nenhum brasileiro caísse naquele lugar.
Por que será? E se eu não me engano, o Brasil tinha 2 andares, se eu não me engano, tinham 2 andares de venda, e naquele dia o pessoal chegou, botou o casaco nas cadeiras e foram, tipo assim, foram até a esquina tomar um café, comemorar alguma coisa. E o que aconteceu? Eles viram diante dos olhos deles aquilo, no mundo inteiro. Aquilo foi exatamente como está escrito aqui. Apocalipse 18 se cumpriu em 2001, no 11 de setembro. O mundo inteiro ficou assim. Muitas pessoas pensaram, meu Deus, é a Terceira Guerra Mundial. A gente pensou muitas coisas, não é verdade? E uma coisa que sempre me chamou muita atenção, que o pastor João fala que quando o Senhor disse para ele que em dezembro do ano anterior, de 2000, ele estava nos Estados Unidos e o Senhor disse que ele não era mais para pisar nos Estados Unidos até segunda ordem. E ele pensou, mas Senhor, eu ainda tenho isso, né? E o Senhor disse, até maio só. Ele cumpriu os compromissos até maio e desmarcou todos os outros, porque o Senhor mandou. O Senhor falou. Já pensou se o Senhor, tu tá com algum projeto aí, o Senhor diz assim para ti, não faça isso, não quero que você faça mais isso, desmarque, desvenda, cancele. Tu tem que ter certeza absoluta, intimidade com o Senhor para saber que quem está falando é o Senhor, na verdade, é o Espírito de Deus. E amados, eu nunca vou esquecer que eles estavam, todo mundo, né, assistiu na televisão, eu olhava aquilo, meu Deus, parecia um filme, não parecia verdade, né? E a gente sabe tudo que foi, e aquilo virou uma montoeira de lixo, de sangue, de morada de demônios. Que loucura. E eu lembro que o pastor João ficou muito preocupado, ficou muito agoniado, porque ele tinha pessoas que ele conhecia nos Estados Unidos que trabalhavam lá. E aí logo ele entrou em contato com alguns, e eu lembro de eu não sei o nome, né, mas eu lembro de um senhor que ele foi acometido com uma diarreia terrível no dia anterior, e ele estava no hospital, na cama do hospital, recebendo soro. Ele viu diante dele pela televisão. Então, Deus livra os seus. Deus sempre avisa antes, Ele nos livra. E às vezes a gente pensa que Deus vai falar assim, o Espírito Santo vai falar assim, ô Celso, para com isso, Celso. Ô Liane, para com isso. Ô Pedro, para com isso. Não. Ele fala suavemente. Ele não fala como eu falo. Ele fala suavemente. Olha, vá por ali. Cuidado, você está passando você está andando muito acima além do permitido, ou está dirigindo. Você está muito rápido. O Senhor fala suave, amados. Ele nem precisava, né? Muitas vezes eu fui ao mercado e me vinha assim, leva açúcar. Eu pensei, não, acho que eu tenho em casa. Não vou levar, acho que tem em casa. Leva não sei o que. Depois chegava em casa, não tinha. Que vergonha. Mas dava uma vergonha. Ai, Senhor, eu não pensei que o Senhor estava falando comigo quando vinha. Leve, porque é suave. E eu sempre digo, quando tu tem uma impressão na tua alma, no teu espírito, sobre alguma coisa, não justifique. Para e ouça com o coração. Sempre que a gente justifica, argumenta, a gente só se rala. A gente só se dá mal. Porque depois assim, ai Senhor, por que tu permitiu? E o Senhor assim, eu falei, né? Mas ele não fala assim, você não me ouviu. Aqui no 15 diz assim, os mercadores destas coisas que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando. Vocês lembram quantas empresas de seguro, que foi um caos, né? Aquilo, imagina como que vão pagar aquele seguro tudo, quase faliram, algumas faliram, não é verdade? Então imagina, foi algo assim muito impactante. E lembra que eles queriam construir alguma coisa lá, fazer igual? E aqui diz o quê? A palavra diz que eles jamais serão amontoados de demônios. Será um monte de lixo.
E realmente, lá é um local de adoração, né? O pessoal vai lá... Eles têm um museu lá. Exatamente. E o que tem dentro desse museu? Das coisas destruídas, né? Imagina, museu de coisa destruída. O que tem num local de destruição, amados? Além da memória do pranto, da morte, da tristeza, que tipo de espírito habita? Que tipo de espírito habita nesse lugar? Destruição. E aqui vai, vou só terminar aqui, ó, 17. No 16, dizendo... 15. Os mercadores destas coisas que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas de pérolas. Ai, meus amados, onde é que tem isso, hein? Que cidade é essa? Aqui falam de 2 lugares e a gente acha que é só um. Fala de 2 lugares. É verdade. Quem se veste de escarlata? 17. Só para lembrar, mas um dos maiores, eu não tenho certeza se é o maior, eu já li há algum tempo atrás, que eram os maiores donos das jazidas de diamante na África, era como se diz lá, do clero. Não dá até é impressionante isso. E o que aquelas pessoas vivem lá, aquelas almas, aquelas pessoas morrem. São tal dos diamantes. Tem até um filme que fala sobre os diamantes de sangue, né? Então é terrível isso. Terrível. 17. Porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza, e todo piloto e todo aquele que navegava livremente marinheiros, e quando labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram o pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Glória a Deus. Se cumpriu essa palavra? Se cumpriu. Se cumpriu. Oi? Uma delas. Sim. Não, isso aqui se cumpriu tudo. Aqui se cumpriu. Naquele dia se cumpriu toda essa palavra. Sim, Cristiano. Entendeu? Tá. Sim. Tinha um escritório lá também. Sim, todo. O mundo inteiro. O mundo inteiro. Sim, de tudo. Eles vendiam tudo. Né? As profecias... É interessante, né? As profecias na nossa vida que a gente recebeu, as palavras proféticas. Eu estava ouvindo outro dia uma gravação de um encontro antigo, e o pastor João Carlos orando em línguas e interpretando, e o Senhor disse que se nós crêssemos, o Senhor estava levantando no nosso meio, e naqueles que estavam ali, e naqueles que também estavam assistindo via internet, um povo que atuaria nesse final de tempos, que oraria e os mortos ressuscitariam. Onde que está esse povo, amados? Amém. Eis-nos aqui, queridos. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Tu pode dizer: eis-me aqui, Senhor. Cumpra-se em mim o teu querer. Me usa através do poder do teu Espírito Santo neste tempo, amados. Porque o Senhor, o arrebatamento, a volta do Senhor está à porta. Está às portas. A gente não sabe o dia, o minuto, mas a Bíblia fala que aquele que tem entendimento, que é sábio, saberá. O sábio saberá. Como é que o sábio saberá? Porque o Espírito de Deus mostra. Então, que nós estejamos com os nossos ouvidos bem limpinhos, principalmente o ouvido do coração, né? Para poder ouvir. Para não duvidar. E se o Senhor falar algo contigo que tu fica meio assim, de Senhor, me perdoa, Senhor, mas me dá mais uma confirmação. Mas fala
no teu pensamento com o teu Criador, porque Ele ouve o nosso pensamento. E o inimigo das nossas almas não ouve pensamento. Ele lança a palavra como se fosse nós pensando, mas Ele não ouve o nosso pensamento. Glória a Deus. Amém. Amém. E, amados, uma coisa que me chama muita atenção assim, ó. Vamos abrir em Lucas 17, 20. A vinda do reino de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Aleluia. O reino de Deus está dentro de nós, de cada um que tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Como assim? A seguir, porque o Espírito Santo habita em nós. Amém, amados? O Espírito Santo habita em ti? Se tu tem dúvida, invoca o Senhor, ora, Senhor, me batiza com o teu Espírito Santo. Senhor, renova-me. Amém, amados? Amém. 22. A seguir dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não os verei. E vós dirão, ei-lo aqui ou lá está. Não vades nem os sigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade dos céus, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los, e de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem estiver no campo, não olhe para trás. Amados, quem está no caminho, quem está seguindo Jesus, não largue nada, o teu arado, o teu trabalho, e olhe para trás. Para trás é morte, amados. Diz que nós não... lembra da mulher de Ló? Eles foram avisados, não olheis para trás. E ela olhou. Como o pastor disse que ela tinha saudades. Tipo assim, a última olhadinha só. Não, só essa vez é a última vez que eu vou usar uma droga, ou que eu vou pecar. Só mais essa, é a última. E pode ser realmente a última, né? Então, amados, que nós não venhamos... A gente percebe bem direitinho aqui, ó, que é espiritualmente, nós estamos vivendo esse tempo. É uma guerra espiritual entre os que creem que Jesus está voltando, creem em Jesus, e os... Porque aqui, ó, aqui são Noé era um homem que o Senhor escolheu, não é verdade? E Ló, pela intercessão de Abraão, né? E Deus mandou, perguntava a Abraão, né? Que ele avisou a Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão começa a interceder, não é verdade? Mas, Senhor, se tiver lá tantos justos, e cada vez foi diminuindo, não é verdade? E aí o que aconteceu? Os anjos foram até lá. E a gente sabe, amados, tudo o que aconteceu. E os anjos precisaram arrastar Ló e a sua família, as suas filhas. Precisou arrastar eles. Por quê? Por quê, queridos? Oi. Por quê?
porque eles precisavam, eles estavam tipo assim, não, só mais um pouquinho, não sei o que. Não. E eles foram avisados, não olheis para trás. E Sodoma e Gomorra foi destruída. E hoje, amados, e Ló era quem? Também era como se diz, Deus tinha um propósito na vida dele, não tinha? Então, assim, hoje em dia é a mesma coisa. É o espírito de Noé, vamos dizer assim, daqueles que creem, e os de Ló. Não é verdade? Não é verdade. Isso, Melina, o povo que... Jesus veio para o seu povo, o povo não aceitou. Em 70... Aleluia. Em 70 eles foram dispersos. Sim. Mas aqueles que acreditaram em Jesus a partir do ano 33 e meio, que morreu, né? Eles foram com o Senhor. Não, mas veja bem, aí eles estão, essas pessoas estão até o dia de hoje. E se cumpriu os 70 anos depois da reintegração novamente. Sim, do povo. sim, sim. E nós estamos aguardando a qualquer momento daquelas pessoas que já morreram em Jesus a partir de 33 e meio, né, dessa era, a completar-se conosco, estamos vivos para o arrebatamento. Então, aquele povo foi disperso. Sim, sim, sim. Porque feriu. Sim, sim. E hoje nós estamos dentro da doutrina para ser levado. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Fazendo a comparação, eles desapareceram em 70, quer dizer, foram desintegrados como nação, né? Sim, sim. Então, é interessante, né, que tenha... Então, o que tem aqui? Aqueles que confiam no Senhor, que fazem o que o Senhor manda, Noé, e aqueles que querem olhar para trás. Não, mas não é bem assim, já disseram que... os apóstolos esperavam que diziam que Jesus ia voltar, não é para agora, etc. Então, quer dizer, porque são santos os dois povos, vamos dizer assim, né? As duas representações, mas aos que esperam a vinda e os que dizem, como se diz, diz que não é o tempo da vinda. Comiam, bebiam. Exatamente. Essa palavra comiam, bebiam, davam-se em casamento, barbaridade, até quando Noé entrou na arca e a porta fechou e o pavor chegou, né? Meu Deus. Então, amados, mas uma coisa muito interessante, que me chama muita atenção, essa palavra, e o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? Eu estava olhando hoje, né? Estava lendo e me lembrei. Lembra que antes, quem foi o profeta que veio um pouco antes de Jesus? João o Batista. João Batista. João o Batista. Por quê? Porque ele batizava. O que ele pregava? Arrependei-vos, raças de víboras, que é chegado o reino de Deus. Ele não dizia assim... Oh, meus queridos, olha só. Não, arrependei-vos, raças de víboras. Gente, cobra tem antídoto. Víbora não tem. Víbora foi picado e morreu. Arrependei-vos, suas raças de víboras, que é chegado o reino de Deus. Meu Deus do céu. Tipo assim, vocês não têm jeito mesmo. Então só se arrepende se eu só morrer. Então, amados. E aí ele fez o quê? Ele foi o quê? A voz do que clama no deserto, que ele veio preparar um caminho para o Senhor, preparar um caminho reto. Então, nós, para entrarmos, para sermos arrebatados, temos que fazer o quê? O que João Batista disse: endireitar as suas veredas. Né? Qual é as áreas? O que na tua vereda não tá retinho, tem uma sujeirinha, tem umas pedras no caminho, né? O que é? Que parte que é? Precisa responder? Não precisa responder. Se o Senhor sabe, aliás, tu sabe, e só diz para o Senhor, Senhor, não quero mais, quero endireitar minhas veredas. Passa uma retroescavadeira e alinha esse caminho, aplana esse caminho, né? Amém. Então, realmente, agora, quem é que vai fazer o papel aqui do João Batista nesse tempo? Exatamente. Ainda que parece que a gente é uma meia dúzia, uns gatos pingados que estão falando, mas se console, lembra de Noé, era só ele que dizia. E olha que Noé falava uma coisa impressionante, que nunca
antes tinha chovido na face da terra. Nunca vi, ele dizia assim, vai chover. E nem tinha rio perto, né? Exatamente, não tinha nem rio, era meio deserto aquilo lá. Imagina, vai chover. Eles deviam achar assim, é louco. Mas eles sabiam que aquele homem era um homem que andava segundo os princípios de Deus. Né? Então, quantas vezes falaram né, que o pastor João era louco? O velhinho tá louco, diziam assim, né? Oh, quem dera você fosse louco como ele, por Jesus, não? Quem dera nós tivéssemos 10%, 20%, 100% dessa loucura santa. Não é verdade? Então, realmente, nós temos que preparar o caminho. Temos que anunciar, ainda que sejamos um. Se é só um na tua casa, na tua família... É a palavra que nós lemos. As igrejas estão cheias de Lós. Não creem, quer dar só uma olhadinha, mulheres de Ló, só uma olhadinha para trás. Vai andando, olhando para trás, vai bater na parede, né? Vai cair no abismo. Não é verdade? E assim, da mesma forma, estamos nós hoje dizendo que Jesus está voltando. Olhe os sinais, olhe as profecias, leia, amados, leiem. Ouça as notícias, compara na Bíblia, vai vendo tudo que já se cumpriu. Interessante que eu podia falar sobre um monte de outras coisas que o pastor nos falou, que Jesus nos revelou, mas o Senhor me mostrou hoje isso, mostrar as profecias que já se cumpriram. E uma uma semana, 7 dias, 8 dias, 10 dias, nem isso. Essa semana, na segunda se cumpriu uma. Mais uma. Fresquinha, ponta quentinho, né? 4 dias. 4 dias. Exatamente, oh Senhor. E a gente diz o quê? Que o Senhor buscará a sua noiva, como está em Apocalipse, na Nova Jerusalém. É mais ou menos que nem Noé dizendo que ia chover na terra. Quando nunca choveu, né? Até que choveu. Como o pastor João Carlos disse que Jesus mostrou no telão para ele o dia do arrebatamento. É um dia terrível. Terrível para o planeta. Terrível para o planeta. Mas loucura isso. Mas para nós vai ser um dia de muita alegria. Não é verdade? De muita alegria. Maranata. Para aqueles que creem. A gente não pode esquecer das virgens, amados. Das virgens. Das 10 virgens. Elas eram virgens. As 10. Então a gente tem que cuidar para não ser as tolas. Ou não ficarmos tolos. Se ficarmos... Sejamos prudentes, não é verdade? Até porque elas nenhuma delas tinha se corrompido com o mundo. Não. Mas só pelo fato de não terem um azeite, não estarem atentas, elas perderam o salário do noivo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não vou falar aqui agora, vou falar depois. O que o Senhor me veio ao meu espírito nessa semana que passou a respeito das virgens. Nunca na minha vida tinha passado isso na minha cabeça. E passou, eu pensei, puxa, mas isso é segundo eu por mim próprio, né? Então, não é a salvação, não é a palavra é cumprida na íntegra. Amém, queridos? Então... Mas o pastor dizia sempre, mas isso é informação. Isso é informação. Mas tu também pode falar. Essa é uma dedução. Mas eu acho que essa é melhor não. Essa é melhor não. Mas tem a ver com as virgens, entendeu? E a gente sempre pensa em algo. E o Senhor me mostrou 2, assim como Noé e Ló, né? E o Senhor me mostrou também entre gentios e judeus. E eu pensei, meu Deus, eu nunca pensei isso na minha vida, de sã consciência, assim, me veio. E eu, é mesmo. Eles não tinham azeite, eles perderam o tempo. Eles estão esperando quem? O Messias. E nós estamos esperando o quê? O arrebatamento, porque o Messias já veio. E tanto que ele não vai descer aqui, né? Quando ele descer, ele vai destruir com Jerusalém, né? Não vai sujar os pés. Não. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar então, Matos? Tem pedido de oração aí, Ayrton? Tem. Agora... Hoje eu não consegui conectar aqui. Aqui também, o caiu. Tá bom. A gente está sem internet em casa porque acho que talvez
sendo queimado por causa do raio. Temporal. Temos que ligar então. Então vamos orar. Tem 38 pessoas assistindo aí. Amém. Vamos orar então. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós apresentamos diante do Teu trono de graça, poder e misericórdia. Queremos, Senhor, pedir perdão por toda palavra, pensamento, atitude que tenha aí, todo pecado que tenha ido contra a Tua santidade, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, lava-nos com o Teu sangue, mais branco do que a neve seremos, em o nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Se há algo em cada um de nós, Senhor, que não Te agrada, que é errado, Senhor, nos livra do mal, Senhor. Dá-nos sonho, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Porque nós, Senhor, não queremos nada que não vem de Ti. Nós não servimos a falsos deuses. Nós servimos ao verdadeiro Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra e de todos os universos, e a Jesus Cristo de Nazaré, o nosso único Deus e Senhor. Amém, amados? Amém. Eu peço que o Senhor esteja curando cada família, cada pessoa, cada criança, cada jovem, que o Senhor guarde as mulheres que estão com os bebês nos seus ventres, que eles sejam abençoados, que tenham um parto abençoado e que nenhum mal chegue até os ungidos do Senhor. Livra-nos de todo mal para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amados? Tenha uma semana abençoada para todos. E não esqueçam, arrependei-vos, raças de víboras. Arrependei-vos, raças de víboras. Ai, qual é? Temos que nos arrepender dos nossos maus caminhos. Vamos endireitar os nossos caminhos para nós não ficar esperando. Aliás, não é nós ficar esperando, para nós estarmos atentos esperando e não ficarmos esperando o falso. A não entender o tempo, perder este tempo. Nós não podemos perder o nosso tempo. Amém? Assim como Israel, os judeus perderam o tempo da sua visitação, que nós não venhamos perder o tempo do arrebatamento, porque não tem segunda chance para os gentios. Amém? É uma única chance. Só para os 144 mil judeus. 12 mil de cada tribo, menos a de Dan. Deus abençoe então, amados. Fique na doce paz do Senhor Jesus e tenha uma semana abençoada. Que o Senhor mostre lá perto. Senhor, ergue um pouquinho, só para me ver um pouquinho, dá uma espiadinha pro lado de lá. Amém? Deus ricamente os abençoe. Fique na doce paz do Senhor. E que a comunhão com o Espírito Santo seja super transbordante para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. E se as profecias, as palavras que você recebeu na sua vida não se cumpriu, prepara o caminho, limpa o caminho. Amém? Preparai o caminho. Reconciliação. É isso aí.